Por um trânsito mais humano, por um trânsito que respeite o direito de ir e vir dos ciclistas. Acontece hoje aqui em Blumenau mais uma bicicletada, movimento que será detalhado a partir de agora na CBN. Nossa segunda entrevista é com o Giovanni Saib, presidente da ABC Ciclovias. Estamos esperando também participação de uma integrante do movimento Bicicletada, a Fran Schmitz. Mas, Giovanni, como é que é esse movimento? Quem pode aderir? Ciclistas, futuros ciclistas, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. A bicicletada é um movimento que começou em 1992 em São Francisco, nos Estados Unidos, que tinha como objetivo uma maneira, um modo de unir as pessoas que gostam de bicicleta, tanto como forma de mobilidade, né, ou como forma de lazer. E o principal questionamento da bicicletada, quando ela surgiu lá em São Francisco, era o seguinte, de mostrar para as pessoas que existia uma maneira de você estar se divertindo, de estar tendo prazer na vida sem ter que estar comprando, sem ter que estar congestionado no trânsito, utilizando a bicicleta. E esse movimento foi criando força, foi espalhando ao redor, em todo o mundo, e acontece toda última sexta-feira do mês em várias cidades do mundo inteiro. Giovanni, é interessante lembrar para o ouvinte, eu não conheço, mas em filmes a gente vê muito a topografia de São Francisco. Tem altos e baixos, muito parecido com Blumenau. Em filmes recentes a gente vê bondes modernos trafegando também. Quer dizer, é um exemplo que serve bem para nós aqui, né? Isso. Esse assunto, esse tema, topografia, é meio que até um mito, assim, ó. A gente tem a topografia em Blumenau, mas se você analisar, digamos, eu quero sair do Garcia e ir até a Itopava Central, não vou ter que subir morro expressivo nenhum, acho que é bem possível. Então são determinados pontos, mas as principais ruas de Blumenau, ela não tem morro elevado, acho que é possível estar utilizando a bicicleta. Só respondendo a pergunta de antes, quanto à bicicletada, ela é aberta a todos, né? Certo. Então, assim, não é um passeio ciclístico como acontece geralmente nos finais de semana, com a guarda de trânsito fechando. Então, é um grupo de pessoas que se reúnem e resolvem pedalar pelas principais ruas de Blumenau. Giovanni, eu entrevisto os presidentes da ABC Ciclovias e integrantes há muitos anos aqui na CBN. E a gente sabe que tem pessoas que fazem esporte pedalando, principalmente finais de semana, e aqueles que têm receio para a mobilidade urbana. Agora, a Prefeitura está instalando aqui, está anunciando um bicicletário no Terminal Fortaleza, ali na mídia impressa hoje, que parece que é a capacidade de bicicletas ali para quem deixar, tomar um ônibus, voltar e sair voltando para a sua casa de bicicleta, parece que o número é pequeno ainda. Você tem informações? A informação nós tivemos, agora eu falo representando a ABC, nós tivemos encontro com a Secretaria de Planejamento, né, reuniões com eles, e eles comentaram desse surgimento desse bicicletário no terminal da Fortaleza. Mas até então não tinha comentado com nós a quantidade de bicicletas. Eu também acho pequeno, 6 bicicletas, né? Então, por que não fazer um pouco maior? Mas até então nós não tivemos participação na quantidade de bicicleta, não foi definido, né? Então tinha valores que tinham sido comentados, mas a princípio foi uma nota que nós também ficamos sabendo através da mídia. Pois é, eu também li recentemente, não tão recentemente, que em Paris, a Cidade de Luz, o bicicletário, os bicicletários funcionam muito bem, e as pessoas podem ir e vir do trabalho convivendo com o trânsito da capital francesa. Barcelona, na Espanha, a mesma coisa. Quer dizer, vontade política e um pouco mais de investimentos aí não vão fazer mal para ninguém, não é mesmo? É verdade, assim, ó, a gente vê tantas cidades importantes do mundo, né? Então já com essa tendência, né, de focando na mobilidade alternativa através de bicicleta, dando condições para que o transporte coletivo funcione, né? Então com trens, com um bonde, então para tirar um pouco do carro. Ainda é difícil, assim, ó, nós temos encontro com frente parlamentar na Câmara dos Vereadores, com Secretaria de Planejamento, e quando a gente fala
vamos diminuir a velocidade dos automóveis, é um impacto muito grande, assim, eles sentem, mas como é que nós vamos diminuir a velocidade dos automóveis? Ué. Então, assim, não é nem de que maneira diminuir, mas o receio de, pô, mas aí o trânsito não vai andar se nós diminuirmos a velocidade. Então, essa carrocracia é muito presente aqui na nossa cidade, então, é o foco muito grande voltado para o automóvel. O ciclista não tem esse incentivo em Blumenau e outras regiões, né, outras cidades, e o pedestre não é visto com o devido respeito pelo motorista. São queixas que eu ouço também, não é opinião minha, são informações que me passam. Agora, aquele que dirige está nos ouvindo agora, e nós agradecemos muito pela audiência, em carros, ele tem que fazer uma pequena reflexão rápida. Daqui a pouco eu estaciono o meu carro e viro pedestre, não é verdade? Assim é com o ciclista, que pode ser respeitado, obviamente, né? Assim, eu e nem o pessoal da ABC, ele que trabalha voltado para isso, ninguém é contra o carro, né? Então a gente... Conviver. Nós temos que conviver em harmonia, né? Então, com a velocidade alta dos automóveis não é possível. A gente sabe o risco que é bastante grande. Tem muitos condutores de veículos aí que respeitam, que passam devagar pela gente, mas tem muitos também que não fazem isso. Só citando um exemplo, agora eu saí agora da Itopava-C, onde eu moro, e vim em direção aqui à CBN. Eu passei na ciclofaixa da Almirante Barroso ali, né? Então, logo que eu entrei nela, tinha um caminhão estacionado, descarregando mercadoria no restaurante. Então, questionei ele e eles alegam, não, mas eu estou trabalhando, só que é um direito meu de ter ali. Foi conquistado de eu estar passando ali, não é para carros, caminhões estarem estacionando. E depois, um pouco mais à frente, tinha um outro caminhão que entrou numa garagem para fazer uma descarga, que ele invadiu a calçada. Então, assim, passou um pai com um filho de 3 anos, ele teve que pegar a Almirante, passar pela frente do caminhão e retornar a calçada. Daí a gente, no início da reportagem, você falou, num trânsito mais humano. E aí, o que está sendo feito? Não acontece isso. Então a gente tem semáforos aí para 8 segundos, 12 segundos, e o idoso, e o cadeirante, e o deficiente visual. Então onde é que está esse trânsito mais humano? É um trânsito voltado só para o automóvel, só para os carros, e de repente assim, se der a gente vê alguma coisa para o pedestre, se der a gente vê alguma coisa para o cadeirante. Aproveitando o seu gancho, quer ver? Uma coisa que tinha muita gente cética não acreditava, que funcionariam os corredores de ônibus e as pequenas estações de pré-embarque, né? A verdade é que um semáforo perto, não é, de quem sai descendo do ônibus pela estação de pré-embarque e desembarque na direção do shopping, em frente a uma grande loja que tem ali, também do boliche, né? Ele, quando sai do ônibus, sai da catraca da estaçãozinha, ele chega naquela sinaleira que vai em direção à Rua 15, não é? Que pega aquela rua da Catedral, e só tem 15 ou 18 segundos ali para passar. E como você diz, os idosos precisam um pouco de mais tempo, sem falar das pessoas com necessidades especiais que precisam de mais tempo, não é? É isso mesmo. Então daí você... Eu tenho questionado isso aqui com as autoridades. E falam que vamos ver e tal, que a gente ouve aqui. Mas solução deve ter. Até porque se você é ciclista e sabe, você vai descendo então, você vem lá, digamos, da Velha, ali da região do Parque Vila Germânica, e pega a 7. Aí você chega na estaçãozinha, tem aquela sinaleira de tempo reduzido, e logo abaixo tem sinaleiras para a escola, para o colégio das Irmãs da Sagrada Família, aqui. E ali, aquela sinaleira só é necessária antes e depois das aulas, e não durante o dia inteiro. Então, passa rapidinho o pedestre por aquela sinaleira. Essa aqui de baixo não tem pedestre, normalmente, fora esses horários, e ali tem que parar o veículo também, a bicicleta e tudo mais, se for o caso. Quer dizer, eu não vejo uma situação de, de sincronia entre essas sinaleiras. Isso também a gente tem ouvido muita reclamação. O que você acha? Eu como ciclista, então, como a gente, por exemplo, ali na Rua 7 tem o uso compartilhado em cima da calçada, né? Então eu utilizo, quando eu estou aqui no centro, eu utilizo o uso compartilhado ali em cima.
E a gente tem muitas situações que você tem um semáforo, né? Então, assim, eu sinto muito isso, vejo bastante pelas pessoas que utilizam também a faixa de pedestre, o semáforo, e eu penso o seguinte, assim, ó, enquanto os nossos governantes, os responsáveis por isso, não saírem de dentro do carro, eles não vão perceber. Eles não vão perceber o degrau na calçada, de um acesso, de uma calçada para outra que não tem acesso. Eles não vão perceber que o pedestre tem 8, 10 segundos para atravessar enquanto estão dentro do carro. Então, enquanto não começar a viver e conhecer essa cidade, as coisas não vão funcionar. Sobre as calçadas compartilhadas com pedestres e ciclistas, aí um puxãozinho de orelhas em quem usa a bicicleta, né, para mobilidade ou até para lazer, né? Você chegou aqui paramentado de ciclista, não é? Os outros presidentes também faziam isso. Você tem uma visualização da sua vestimenta bem adequada até para a noite, com reflectores nos tênis e tudo mais. Eu te pergunto, eu já fui assustado mais de uma vez por ciclistas que passam pela gente, pedestre, e não tem uma campainhazinha, deve custar R$5, entre 5 e 10 reais uma campainha, para avisar que ele vem vindo. E aí, Giovanni? Fale para os seus seguidores aí, ciclistas, né? Então, assim, ó, esses dias eu estava parado, eu estava atravessando uma faixa de pedestre. Faixa de pedestre, então vale a dica que a faixa de pedestre, quando o ciclista vai atravessar ela, geralmente quando tem a quantidade de pedestres atravessando junto, o correto é ele descer da bicicleta e tornar-se um pedestre também, que é a faixa de pedestre, a não ser aquelas que tem a faixa pintada de vermelho, que é destinada para ciclistas. E eu estava atravessando ela como pedestre e passou um ciclista com aquelas bicicletas caríssimas, todo equipado, mas furando o semáforo, então utilizando a via. Então existe muita coisa que tem que ser trabalhada em cima. A bicicleta, você compra a bicicleta e sai no trânsito. Então, qual é a campanha que tem voltada para isso? Qual é a indicação? Será que os lojistas não poderiam, de repente, dar uma indicação para as pessoas? Será que o poder público não poderia estar fazendo um trabalho voltado para isso? Dizendo que o ciclista não pode andar na contramão, que em cima de uma ciclovia ou de uma ciclofaixa uso compartilhado existe uma velocidade máxima para ciclista, que é 25, que eu ainda acho muito. Eu acho que o ciclista em cima de uma ciclovia, ele tem que pedalar a 15 km por hora, é essencial. Acho que 25 ainda é rápido. Mas são coisas que não são ditas, não são explicadas e a gente, se depender do poder público, a coisa não acontece. E como acontece a bicicletada? Hoje é uma concentração, é uma caminhada, não seria o caso, né? É um passeio de bicicleta, o que é isso? Isso, a bicicletada, nós nos encontramos hoje a partir das 19h30 em frente à prefeitura e às 20 horas nós saímos. Ela é um movimento totalmente horizontal, assim, sem presidente, sem diretor, sem reunião, sem nada. Então, é um momento que na última sexta-feira do mês o pessoal se encontra e daí, dependendo da quantidade de pessoas e ciclistas, a gente define o roteiro, tudo em comum acordo, e saímos para pedalar nas ruas de Blumenau. A de São Francisco tinha muito aquilo de mostrar uma maneira de unir as pessoas apaixonadas pela bicicleta para tirar um pouco o foco de consumo, né? Mas nós aqui temos também um pouco de manifestação, de até protesto, assim, ó, de mostrar para quem está na estrada de que nós temos direito ao nosso espaço, que nós devemos ser respeitados, que bicicleta não é obstáculo. E uma das nossas propostas hoje é até fazer o nosso percurso lá pela Rua João Pessoa, que teve no início do ano teve a colocação da terceira pista, né? E através de um trabalho de pesquisa da Márcia Pontes, uma educadora de trânsito aí, nós constatamos que o número de acidentes aumentou consideravelmente na Rua João Pessoa após ter sido colocada a terceira pista. Então a gente questiona assim, foi colocada uma terceira pista, mas não foi diminuída a velocidade dos veículos, então o que dá para se fazer? Daí eu volto na questão assim, ó, e aquele idoso que precisa atravessar uma faixa de pedestre na Rua João Pessoa, a velocidade aumentou muito, então os acidentes estão acontecendo, muitos deles não são registrados, que acontece e resolve-se na hora, mas teve um número bem considerado de aumento de acidentes naquela via. Bom, a entidade de vocês, ABC Ciclovias, tem quantos representantes? Tem um presidente, tem mais integrantes de uma diretoria, como é que é isso? Isso, é uma ONG, né? Então ela
Tem presidente, tem diretores, diretor técnico, financeiro, o presidente sou eu, né? E a gente se reúne uma vez por mês. Temos uma cadeira no Conselho de Planejamento, temos uma cadeira no Conselho de Trânsito de Blumenau, e a ABC ela envolve mais assim diretamente com o poder público, de questionando, de tendo participações diferente da bicicletada, né? Uhum. Então tá, hoje 19h30 em frente à prefeitura. Isso, todos convidados, quem quiser estar participando, estaremos com as nossas faixas, balões, cartazes, reivindicando segurança, espaço público e tudo mais que está relacionado ao uso da bicicleta. De preferência com vestimenta e tênis adequados, né? Isso, com sinalizadores, isso, né? Sinalizadores, então, rapidamente, só para ter um conhecimento, equipamentos obrigatórios na bicicleta, né? Então, espelho retrovisor, as refletivas dianteira e traseira, a campainha e os refletores no ar. Então, são coisas... geralmente, hoje em dia, as bicicletas das lojas, quando você compra, elas já estão saindo com esses equipamentos. E ajudam bastante. É importante a gente ficar visível no trânsito. Muito bom. Obrigado, Giovanni, e um bom evento hoje mais uma vez. Valeu, okay? Eu que agradeço a participação. Giovanni Saib é presidente da ABC Ciclovias.